Meus queridos irmãos, líderes de pequeno grupo, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje para a nossa segunda lição do caderno 2 de Evangelismo e Discipulado. Na lição anterior, nós pudemos estudar a respeito da grande verdade bíblica de que Jesus é o único mediador, é o único redentor dos escolhidos de Deus. Então, na semana anterior, vocês puderam destacar isso. E ficou como exercício para a semana que vocês incentivassem os membros do grupo a meditarem durante a semana a respeito dessa verdade de Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único Redentor dos escolhidos de Deus. E que alguém pudesse compartilhar sobre isso nessa lição de hoje. Então você pode tirar aí alguns momentos, alguns minutos desta parte introdutória e perguntar para os membros do grupo sobre a lição anterior, ou seja, sobre essa verdade de que Jesus é o único Redentor dos escolhidos de Deus. Não há outro nome nem no céu e nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E como diz o texto da semana passada para decorar, de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, quando diz lá, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, destaque isso com os membros do seu grupo. A lição de hoje vai tratar a respeito do arrependimento e do perdão de Deus. Uma lição excelente. O texto básico é Salmo 32, versículos de 1 a 11. Salmo 32, versículo de 1 a 11, nós encontramos o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Realmente é um salmo maravilhoso, um salmo que vai falar da bem-aventurança daquele que recebe o perdão, porque confessa os seus pecados. Arrependido, confessa os seus pecados diante do Senhor. Tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Então, se você, querido líder, quiser destacar alguns pontos do Salmo 32, realmente será uma bênção. Pode fazer isso. A nossa introdução, ela é bem objetiva. E como eu disse no estudo anterior, esse caderno agora, ele vai te dar mais espaço, mais tempo para você compartilhar com todos os membros do seu grupo. Então você pode fazer alguns destaques na introdução e esses destaques ajudarão na lição como um todo. Depois as perguntas indutivas têm relação direta com a introdução. Então você pode observar aí na introdução de hoje. Nossa lição trata do arrependimento e do perdão. O texto é o Salmo 32, versículos de 1 a 11. E o texto para decorar é Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32.
quando diz lá o seguinte: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Destaque isso. Na nossa introdução, eu faço duas citações aí provenientes de A.W. Pink, Arthur W. Pink, um grande pastor calvinista, escritor de muitos livros, certamente um dos teólogos mais influentes da segunda metade do século XX. E ele tem muita coisa a respeito de arrependimento, de perdão. Esses dois temas importantes da teologia. Então eu coloquei logo de cara uma citação dele quando ele diz assim: o arrependimento é absoluto e necessário. O arrependimento não salva. Todavia, nenhum pecador jamais foi ou será salvo sem ele. Nada senão Cristo salva, mas um coração impenitente não pode recebê-lo. Então, vocês vão ver isso claramente na introdução, que de fato o arrependimento não salva, mas ninguém foi ou será salvo sem realmente se arrepender diante de Deus. O Espírito Santo vai, de fato, levar os escolhidos ao arrependimento. É isso que nós vamos ver. Aí o texto da nossa introdução cita Mateus 21:32 e Marcos 1:15, quando o próprio Senhor Jesus, primeiro caso no contexto concernente a João Batista, ele diz que da importância do arrependimento. E depois, no texto de Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus enfaticamente diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o próprio Senhor Jesus ensinou arrependimento e mostrou a importância vital do arrependimento para a salvação. Depois nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, quando no capítulo 20, versículo 21 de Atos, o apóstolo Paulo falando do seu ministério e que ele jamais tinha deixado de anunciar todos os desígnios de Deus publicamente, de casa em casa, e aí ele chega no versículo 21 e diz lá: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca isso aí como um resumo do seu ministério. No capítulo 17 de Atos, quando ele está no Areópago e no seu famoso sermão, no seu discurso lá no Areópago, no capítulo 17, no versículo 30 e 31, ele vai concluindo o seu discurso, conclamando todos também ao arrependimento, e ele diz que Deus deu essa ordem. Ele diz lá: Deus ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então o apóstolo Paulo coloca como condição indispensável o arrependimento. Então ele chega a dizer que é ordem de Deus que os homens se arrependam. Então você destaca isso. E eu vou caminhando para o final desta introdução, citando novamente Arthur W. Pink, quando ele volta dizendo: Deus é infinitamente digno e de supremo amor e honra e de universal obediência. E isto nós temos impiamente lhe negados. Portanto, quando Deus requer de todos os homens, em todos os lugares, o verdadeiro arrependimento, é exatamente o reconhecimento e a correção do que lhe tem sido negado, que está sendo requerido de nós. Portanto, o arrependimento é uma compreensão profunda de que terrivelmente temos falhado durante toda a nossa vida em dar a Deus o seu justo lugar em nosso coração. Então, na realidade, Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a obediência. E, na prática, nós temos negado isto a Deus. O arrependimento é exatamente reconhecer que Deus é digno de tudo isso e desejar tributar isto ao Senhor. Este que é o resumo do que é arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Por isso é que todos são chamados ao arrependimento por causa dos seus pecados. Mais uma vez destacando, o arrependimento, de fato, ele não salva, mas ninguém
ninguém será salvo se não se arrepender verdadeiramente. Por isso é que eu vou concluindo a introdução dizendo que o arrepimento, assim como a fé, são indispensáveis para a salvação. E ambos, tanto o arrependimento quanto a fé, são graça de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus no coração do escolhido dele. Eu termino, e aqui eu gostaria que você pode gastar aí uns 15 minutos do seu estudo na introdução. A introdução aqui, ela é crucial. Eu já preparei, porque nessa introdução eu coloco os aspectos teológicos e tudo. Por exemplo, termina a introdução citando a confissão de fé, no seu 15º capítulo, no inciso 4º. Você deve ler e explicar isso para os membros do seu grupo. Quando diz lá a confissão de fé: como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Né? Então, o que o escritor da nossa confissão de fé, os teólogos chegaram à conclusão foi o seguinte: não tem pecado tão pequeno que não precisa do perdão de Deus, e não tem pecado tão grande que vai excluir o pecado de Deus, o perdão de Deus. Ou seja, não tem pecado tão pequeno que não precise do perdão, ou seja, isso aí não precisa de Deus perdoar, não, isso é pequeno, pode passar. Não, não. Todo pecado carece do perdão de Deus. Mas também não há pecado tão grande que não possa receber o perdão de Deus. Explique isso e passe então para as perguntas indutivas do nosso estudo. Todas elas são muito simples, você vai discuti-las com facilidade. Estão claras nos textos citados, não tem problema nenhum. Por exemplo, comece lendo Romanos, capítulo 3. Então, abra lá com o seu grupo, Romanos, capítulo 3, e leia dos versículos 10 até o versículo 19. Né? Então, Romanos 3, versículo 10 até o 19, o apóstolo Paulo vai falar que, de fato, todos transgrediram e todos são pecadores diante de Deus. Não há um sequer, né? Não há um. Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Né? E aí vem a primeira pergunta: por que nós precisamos de arrependimento? O texto lá é bastante claro, ele vai terminar o texto no versículo 19, né? Dizendo lá claramente: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E ele termina dizendo: e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, por que nós precisamos de arrependimento? Porque nós somos culpados diante de Deus. E, portanto, a única maneira de receber o perdão de Deus é confessando esses pecados e se arrependendo deles. Você destaca isso. Na letra B, nós temos aí já a introdução do falso e do verdadeiro arrependimento. Então, João Batista mesmo, no ministério dele, ele chamava as pessoas ao arrependimento. E muitos que foram diante de João Batista e até receberam o batismo de João Batista, o batismo para o arrependimento, na realidade aquela confissão foi falsa, aquele arrependimento foi falso. O próprio Jesus disse isso. Vocês vão destacar. E depois tem o exemplo aí de Faraó, que se arrependeu falsamente. Você tem o exemplo de Balaão. Você tem o exemplo de Judas Iscariotes, né? Que reconhece o seu erro, mas não se arrepende. O que Judas sentiu foi um verdadeiro remorso, uma tristeza pelo seu pecado, mas ele não sentiu o desejo de mudar de vida. Vocês vão ler esses textos e citar aí algumas características do falso arrependimento, né? Do remorso. Depois, na letra C diz lá: você concorda que dizer simplesmente pequei não significa que o arrependimento seja genuíno? Então, de fato, simplesmente a pessoa falar pequei não resolve. Ela precisa, de fato, ter uma profunda tristeza pelo seu pecado e um desejo de realmente mudar de vida. Na letra D, diz lá, João fala do fruto digno de arrependimento. Quais as características do verdadeiro arrependimento? Então vocês vão ler com o grupo lá a experiência de Davi,
em 2 Samuel capítulo 12, versículos de 1 a 15. Destaque lá, principalmente o versículo 13, quando Davi diz que pecou, e a diferença disso na vida de Davi. E também faça uma comparação aqui com o Salmo 32, que é o nosso texto básico, com o Salmo 51. Então você vai observar que quando Davi diz lá no versículo 13 que ele pecou, essa confissão dele, ela é expandida no Salmo 32 e no Salmo 51. Faça essa comparação e vocês vão ver claramente o que é o arrependimento verdadeiro, né? Lá na frente nós temos um item inteiro que vai destacar cada uma dessas características do arrependimento verdadeiro, né? Na letra E, que é exatamente o que nós estamos estudando até agora, diz lá, há duas tristezas pelo pecado, o remorso e o arrependimento. Então, o remorso é o que nós estamos chamando de arrependimento falso, né? E o arrependimento verdadeiro. Então, você tem uma tristeza que, na realidade, não leva a pessoa à mudança de vida. E você tem uma outra tristeza que realmente leva a pessoa a uma mudança de vida. Explica essa diferença, ok? Que é o que eu acabei de dizer. A letra F, o que significa a segunda bem-aventurança ensinada por Jesus? Ou seja, lá nas bem-aventuranças, a segunda, Jesus diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? O choro lá dessa segunda bem-aventurança é exatamente o arrependimento verdadeiro. E o consolo lá é o perdão. Então, quando a pessoa verdadeiramente chora o seu pecado, ela é consolada como? Ou seja, ela é consolada com a consciência de que foi perdoada por Deus. O que consola verdadeiramente é essa convicção de perdão. Então, lá na bem-aventurança, resumindo a bem-aventurança lá, a segunda, é exatamente isso. Bem-aventurados que choram. Jesus lá não está falando do chorão, daquele que chorou porque a cachorrinha sumiu, aquele que chorou porque o parente foi embora, ou até mesmo porque está chorando por uma perda de um ente querido, né? Ou porque tomou um prejuízo, ou porque não conseguiu o que achou que ia conseguir. Não, não é desse choro que Jesus está falando. Jesus está falando aqui do arrependimento, é do choro da alma, é de você chorar por não poder agradar a Deus, é chorar porque não tributou a Deus a glória devida, é chorar porque pecou contra Deus, desobedeceu os mandamentos do Senhor e arrependido desejar mudar de vida. E aí você vai receber o consolo do Espírito Santo. O que é esse consolo? É a certeza do perdão. Então explique isso para o grupo com clareza. E vem a letra B, que é exatamente o que eu acabei de dizer, as características do arrependimento para a vida. Então aí nós temos as características que você pode falar um pouquinho de cada uma delas, para não esticar muito o estudo, porque essas características eles têm condições de estudá-las em casa. Mas você vai colocar lá, primeira característica, essa percepção do pecado. Então a pessoa que está experimentando o verdadeiro arrependimento, primeira coisa que acontece na vida dela é ela realmente ter percepção de que é pecadora. A segunda, ela se entristece por causa daquela situação. A terceira, ela confessa aquele pecado. A quarta, ela tem vergonha daquela situação, tem vergonha daquele pecado. O quinto, ela tem ódio. Aqui é a palavra ódio, que aparece na Bíblia, inclusive, na realidade significa, no nosso português, repulsa, aquele sentimento intenso de rejeição. A pessoa diz, mas como é que eu fui fazer isso? Eu não quero saber mais disso na minha vida. E o sexto, ela muda de direção. Então, o arrependimento aí é metanoia, ou metanoel, ou seja, é mudança de mente. Então ela passou pela percepção do pecado, tristeza pelo pecado, confessou o pecado, se envergonhou pelo pecado, odiou esse pecado e agora ela anda em direção contrária ao pecado, ela mudou de direção. Ele estava andando para longe de Deus, agora ele vai andar para perto de Deus. Ele estava de costas para Deus, agora ele vai ficar de frente para Deus. Então, ele desagradava o Senhor, agora ele vai agradar o Senhor. É isso que nós chamamos então de conversão, ou seja, que o arrependimento nos leva. É nesse sentido. Explique isso para o seu grupo e todas as características que aparecem aí,
elas estão muito bem calcadas em versículos bíblicos, municiadas com versículos bíblicos que você pode destacar um ou outro para compartilhar com o seu grupo, ok? Já caminhando para o final, diz lá, diante de tudo o que foi dito, o que significa o arrependimento que conduz à vida? Quem deve se arrepender? Você tem tristeza pelo pecado? Então, observe bem, como todas as outras lições, essa aqui também. Nós vamos caminhando para afunilar. Você não pode esquecer que o seu grupo é de evangelismo e discipulado. Então, nós vamos caminhando para você dar um verdadeiro checkmate. Então, diante de tudo que aprendeu, você vai olhar para os membros do seu grupo e diz, você já experimentou o verdadeiro arrependimento? Você entende agora o que é o verdadeiro arrependimento? Você tem sentido repulsa por aquilo que fez de errado no passado e deseja fazer certo hoje? Então, faça essa aplicação com o seu grupo, né? Isso é a cereja do bolo. Isso é crucial. Você não pode terminar a sua lição sem fazer este afunilamento. Não pode. Senão a sua lição vai ficar incompleta. Você precisa fazer como Jesus fez. Ele dizia isso tudo, ele afunilava e no final ele ainda perguntava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, te ensinei, está aqui, qual é a sua atitude? Então vocês vão fazer a mesma coisa, ok? Terminando aí, ele diz assim, a letra B diz assim, Jesus, ao morrer sem pecado, trouxe a salvação eterna para todos os que, crendo nele, se arrependam dos seus pecados. O que essa verdade significa para você? Então, aí você fez a aplicação final. A conclusão, né? A conclusão eu vou destacar tudo que nós acabamos de falar. Embora o arrependimento seja um dever ordenado, só pode ser realizado de modo verdadeiro e eficaz pela graça de Deus. É um dom do céu. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, Atos 5, 31 e Atos 11, 18. Né? Então, na realidade, tudo que envolve a salvação é obra de Deus. É obra de Deus. É o Espírito Santo que aplica e gera tudo isso no nosso coração. Então, é Ele também que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o final do sermão famoso do apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Capítulo 3, verso 19 do livro de Atos. Ok? Aí você fala do exercício para a semana que vem, que é exatamente desafiá-los a, durante a semana, pensar no verdadeiro arrependimento para a vida, né? E, na semana que vem, poder compartilhar alguma coisa da experiência pessoal sobre o verdadeiro arrependimento. Meu querido irmão líder, de fato, essa lição é extremamente importante. Tem relação direta com tudo que você já ensinou até hoje. E fica aqui o meu desafio, né, para você continuar firme, estudando, estude bem a sua lição, né, responda você todas as perguntas indutivas e seja bastante criativo ao compartilhar com o seu grupo. Estou muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito até agora. E a minha oração contínua diante de Deus é que Ele esteja abençoando vocês e abençoando o grupo de vocês, para que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja contigo. Em o nome de Jesus. Amém.